Mas eu vou te mostrar que a fé não precisa da muleta. A simples existência da fé trará resultados potentes para você. E um fundamento para isso é o conceito de placebo ou nocebo. Você vai acho que entender. vai ficar mais fácil. O que é o conceito? Porque eu fiz medicina comportamental. Isso é louco, gente. E nós estamos preparando uma aula sobre a máfia dos fármacos, a aula 18ª. Já era até para ter saído, mas ela é tão complexa que a gente já refez ela A umas gente 4 ainda não vezes. terminou ela, porque tem muita coisa para a gente colocar. A máfia dos fármacos vai mostrar a máfia dos fármacos, realmente. E eu preciso estabelecer esse conceitinho aqui para vocês rapidamente. Isso tem muito a ver com fé. O que é o efeito placebo e o efeito nocebo? Tá? São os dois efeitos que a gente tem na medicina. O efeito placebo é o advento que se descobriu que se eu dou uma coisa para você dizendo que é remédio, dizendo que é fármaco, mas é um prensado de farinha, de verdade, em realidade não é remédio. Não tem nenhuma substância tratadora de determinado sintoma ou doença. E digo para você que aquilo é remédio, ok? As experiências clínicas constatam que as pessoas melhoram daquilo para o qual o remédio foi anunciado. Como é que pode isso? Pois é. Isso chama efeito placebo. O que é efeito placebo? Eu te dou um remédio que não é remédio, portanto, eu minto para você, mas você acredita tanto que eu não estou mentindo para você, ok? Que a ingestão daquele remédio fará com que você tenha o resultado de melhoria clínica daquele sintoma que se estabeleceu. Um exemplo de efeito placebo, que pelo menos é bem conhecido, e é famoso, e ficou famoso, são as pílulas do Frei Galvão, sabe? Os papeizinhos, não sei se todo mundo conhece, mas e ele fez esses papeizinhos na época, porque se eu não me engano, salvo engano, era uma mulher que precisava ter nenê e estava com problemas no parto e tal, e ela escreveu lá um versículo para ela, deu um papelzinho, ela engoliu e a criança nasceu normalmente, até onde eu me lembro da história. Quer dizer, ela esse é um efeito placebo. Ela não é um remédio, não é nada, é um papelzinho com um versículo, mas que fez o benzimento, todos os benzimentos que minha avó fazia é efeito placebo. Fala, vó, benze aqui. E minha avó benzia, que eu costuro, e eu tinha que repetir, que eu costuro, nervo torto, eu tinha que repetir, nervo torto, osso desconjuntado, carne rendida. E ela fala isso aí. Quer dizer, é claro que aquilo tem um efeito da minha fé. Eu passo a acreditar tanto nas palavras da minha avó que aquilo tem um efeito. Pô, melhora a dor no meu pé. Mesmo, de verdade. Isso não é hipnose. Hipnose é um outro fundamento que também tem resultado, tá? Hipnose mas tem cada coisa que hipnose que... A hipnose não tem a ver com fé. Pelo contrário, tá? Não tem a ver com nada. É uma espécie de domínio da sua consciência. Mas, enfim, vamos lá. Então, o que é o efeito nocebo? É exatamente o contrário. Eu digo que algo vai ser ruim para você, que na verdade não tem nada de ruim ali, ok? Eu falo, se você tomar isso aqui, você vai ficar ruim, e você tem um prejuízo, uma pioria da sua situação. Placebo é aquilo que é capaz de melhorar, e nocebo é aquilo que é capaz de piorar, mas que não tem nada que cientificamente justificasse aquilo. É a puro poder da fé. E é uma fé criada sem muleta, me faço entender? Quer dizer, a muleta é uma mentira. É uma mentira, porque é um remédio placebo e ele gera resultados. Para que você tenha a dimensão da importância desse conceito placebo, como é que um remédio é valorizado? Como é que um remédio é testado? Para que um remédio seja considerado válido para ser vendido, aprovado pelo FDA dos Estados Unidos ou pela Anvisa no Brasil, a questão é muito simples. Eles têm várias etapas, ok? Não vou me alongar nisso, na aula dos fármacos a gente vai se alongar nisso aqui. Mas, em última análise,
o remédio tem que ser melhor que o placebo. Ou seja, eu pego duas populações com a mesma reclamação, com a mesma queixa, ok? Com uma doença estabelecida, clinicamente estabelecida, e eu vou separar essa população. Alguns vão tomar o remédio de fato e outros vão tomar o placebo. Ninguém sabe quem está tomando o quê. Ok? Ninguém sabe quem está tomando o quê. Muitas vezes o próprio administrador não sabe quem está tomando o quê. Só o condutor da pesquisa. Tá? Tem toda uma regra para isso acontecer. Muito bem. E aí eles comparam os resultados de quem está tomando o remédio de verdade e quem está tomando o remédio de mentira. Ok? E o que se constata? Se o placebo gerar resultados igual ao do remédio de verdade, o remédio não é considerado válido. Ok? Esse é o critério para valorizar. Quer dizer, o remédio tem que ser melhor que nada. O remédio tem que ser melhor que nada. Aliás, não é nada. Tem que ser melhor que a fé. O remédio tem que ser melhor que a fé. Quando o remédio... E não é muito melhor, é um pouco melhor. Se for um pouco melhor, já valeu como fármaco. Porque o remédio está melhor do que a capacidade da fé. Olha que coisa maluca. Embora a fé seja questionada pela ciência, é o parâmetro pelo qual se valida um fármaco. Se o remédio gera resultados um pouco melhores do que a fé, ele é um remédio válido.